Me mandaram um vídeo da dita Lorraine Warren. Eu não sei quem é Lorraine Warren. Fui pesquisar. Lorraine Warren é responsável pelos grandes filmes do cinema. Annabelle 1, 2, 3, A Missão, a Saga, a Revolução da Annabelle, todas essas coisas da Annabelle. Amityville, tudo. E aí, peraí. Por que a gente não vai entender, então, quem foi Lorraine Warren nas ideias? Ao contrário de ver o que o cinema me traz. Eu não vou ver o cachorro pelo rabo, eu quero ver a cabeça do animal. Nos anos 80, até antes, nos Estados Unidos, os Estados Unidos era feito por condados, por estados, cada um separado. Cada um tem suas histórias, cada um tem suas crenças, cada um tem suas ideologias e leis. Tanto a Lorraine Warren quanto o Ed Warren, que eram casados, o Ed era um ex-militar que tinha voltado para a guerra, não tinha porra nenhuma, não tinha um puto no bolso, falou, vamos trabalhar do quê? Não tem dinheiro. A Lorraine, ela era uma sensitiva. O que é uma sensitiva? Ai, tem alguma coisa aqui. Pronto, acabou. O grau de desenvolvimento dentro disso é, eu tenho uma sensibilidade, eu desenvolvo a minha sensibilidade para uma mediunidade, adquirindo habilidades e conhecimento sobre esse tipo de coisa, e depois eu desenvolvo a minha capacidade para algo maior, que é entre os arhatas, entre os caras mais punk fritadores mesmo, que eles geram um range de percepção maior e limpam toda a porcaria que você vai alimentando o seu corpo, seu ego, seu apego e tudo mais. Então você cria uma abertura maior de percepção. Tudo bem, beleza. Só que o conceito de mediunidade não tem nos Estados Unidos. O que eles têm são só os psychics, são só sensitivos. A mediunidade surgiu no século XIX pelos centros espíritas e vem para o Brasil e cria alicerces no Brasil se aliando com o cristianismo. Então você vai no centro espírita kardecista, tem imagem de Jesus, tem cruz, tem algumas coisas que você fala, pô, né? Esse centro de Umbanda tem demais isso. Porque ela se espalha por meio da crença local, que é o cristianismo. Quando tentou ir para os Estados Unidos, até Chico Xavier tentou colocar ela lá, não foi aceito. Por quê? Porque você tem igrejas extremamente fortes nos Estados Unidos, igrejas protestantes seríssimas, anglicanas e tudo mais, que não permitem esse tipo de coisa. Então foi barrado. As sensitivas americanas se formam pela simples percepção. Tem algo aqui. A Lorraine foi de estado, estado, condado e condado, criando essas histórias por meio da crendice popular. Ah, acredito no Saci Pererê aqui. Aí ela cria a história do Saci Pererê, só que ela potencializa essa história. Com a percepção dela. Com o marketing comercial. O que dá medo a um ser humano? Ela foi e criou, potencializando o medo. E ela vende essas histórias. Entendi. Então, mas só me dá um breve resumo, porque eu realmente não sei quem que é essa mina aí. Ela é uma escritora? Senhora. Mas ela é uma escritora? Não. O que ela é? Ela era uma sensitiva. Ponto. Mas tem um livro, filme... Ela escreveu tudo. Livro e filme. Entendi. Ela escreveu livro, escreveu filme. A Amityville, a Annabelle. A Annabelle é dela. Entendi. Então ela é uma autora pica nesse mundo. Sim, teoricamente sim. Aí ela cria um museu nos Estados Unidos baseado no que ela encontrou na rua e ela coloca dentro do museu dizendo que é assombrado. E ela vende essa ideia. Custa $170 ficar meia hora dentro do museu. Caralho. Caro, hein? Caro. Mas ele cobra. Quem cobra é o genro dela. Porque ela faleceu e o Ed faleceu. Quem morreu primeiro foi o Ed, depois ela. Tá? Então ela já é Como falecida. eles faleceram? Foi de boa? Cara, foi ruim isso. Porque a Lorraine estava viva. Quando eu fiz a análise do vídeo dela, eu falei, ela vai morrer por uma doença cardiorrespiratória que vai pegar ela. Morreu cardiorrespiratória. Caralho. É horrível isso. Porque não tem que prever a morte de ninguém. Mas eu falei, tipo, na adrenalina do vídeo. Sim. Na adrenalina. E ela faleceu com isso. Teve o enterro dela. Eu vi o vídeo do enterro. Lorraine e eu, brothers, ela não sabe disso. Não sabe? Não Será? sabe, chama ela aí. Já pô. chamei. Já chamou? Será que ela foi pro outro lado mesmo? Calma aí, tu já chamou a Lorraine? Ela foi pro outro lado mesmo, é isso? Ela foi pro outro lado da força. É isso? Eu vou Você tá explicar. falando zoando ou tá falando sério? Não, tô falando sério. Ela foi- Isso ela- é bom, caralho, né? Não, ela não foi lá. Ela foi pra outro lugar. Pra que lugar Eu ela vou foi? te mostrar. What the fuck? Agora Tem, não, tem peraí, outro peraí, lugar, caralho, que merda Que que, tem porra outro é essa? lugar, Pra onde ela cara. foi? Pra onde foi a Lorraine, Achei que todo mano? mundo fosse pro mesmo lugar, fiquei, dá essa caralho, foto, que mano. merda. Não, cara, o obsessor. Ah, Ele vai transformar num monstro, dá pra ele, senão ele vai gritar aqui comigo. Não, mas esse, ele tá esse daqui ligado, é, ele tá não ligado. tem, não, esse daqui na real não tem nada. tudo bem, tem nicotina, sim. Um pouquinho, tudo bem. É que esse aqui acabou, né? Tá, então vamos lá. Aí o que acontece? Eu comecei a ver alguns vídeos da Lorraine indo nos lugares e tentando ajudar as pessoas. Cara, quando você vê a necessidade de uma pessoa que precisa ali de retirada de energia sobre ela ou das casas,
é uma coisa muito verdadeira, muito honesta. A pessoa precisa de ajuda, nem que seja uma conversa, um esclarecimento sobre o fato e tudo mais. Ela entrava, olhava, falava, sua casa está imunda. E saía, cara. Ô filha, volta e faz alguma coisa. Você não é a mulher que enfrentou a Annabelle no cinema? Faça algo. Não fazia. Eu assisti dezenas de vídeos que ela fazia isso e sempre era o mesmo padrão. Mesmo padrão. Fala, porra, quem é que tá vendendo essas coisas pro cinema? Quem é que tá liderando a verdade do cinema? Aí a mídia começou a ficar meio inquieta. Por quê? Porque alguns casos que ela dizia ter participado, ela mentiu e não participou. Entendi. Começou a Caso de marketizar. Enfield, que foi da Inglaterra e tudo mais, um psicólogo chegou lá primeiro, um psiquiatra chegou primeiro pra ver o que estava acontecendo e botou os dois pra fora. O Ed chamou e o cara falou, você tá sentado numa mina de ganhar dinheiro, cara, você tá perdendo a chance. Ele falou, cai fora. Aí você já sabe qual é a índole do cara. Aham. Aí a BBC de Londres chamou a Lorraine pra conversar. Senta aqui. A Amityville, na história real que você me escreveu no livro, diz que um demônio saiu do porão da casa, quebrando tudo, saindo. Isso é verdade, Lorraine? Não é verdade. Hollywood aumentou a história. E por que que você não disse que era, pelo menos uma parte é verdade, a outra você permitiu isso? Por dinheiro. Por royalties. E ela ganha muito ainda com a imagem dela. Só que o museu está fechado. Por quê? Porque ela fez uma apropriação indevida. O museu não pode atuar numa área residencial. E a prefeitura foi lá e fechou o museu dela. Entendi. Então ela acumula multas assim, milionárias com relação a isso. Outra, tem um escândalo que envolve o Ed. E, infelizmente eu recebi essa matéria, e até dou o direito de dúvida, que fala que o Ed mantinha uma criança, 17 anos de idade, uma menina, e ele já mais velho, na qual ele tinha relações sexuais concedidas pela própria Lorraine Warren dentro de casa. A menina ficava no quarto de baixo, a Lorraine ficava no quarto de cima. Uma noite ela dormia com ele, uma noite dormia com a Lorraine. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com falsos ídolos. Quando a gente vai analisar essas histórias, a gente cria apreço pela história, mas admira mais o ser humano. Cara, esse ser humano, ele tá fadado a erros. Então, quando a gente mostra isso em vídeo, comprova, documentos seríssimos e tudo mais, você tá errado. E não a Lorraine e o Ed. E aí quando você fala, tá, vamos testar a veracidade disso, trazendo pelo menos um approach próximo à ciência, e você descobre que não é verdade, que a coisa não é real, você é condenado. E aí eu cansei. Me mandaram as fitas proibidas que não saíram nos Estados Unidos. Uma moça nos Estados Unidos teve acesso a essas fitas e mostra a Lorraine Warren indo em Connecticut para atender um fazendeiro. O fazendeiro, cara, é sério, parecia o Magnum. O Tom Selleck antigo do Magnum, todo sério assim, e o genro da Lorraine tentando expurgar algum mal. Primeira coisa, eles não têm autoridade para fazer esse tipo de coisa, só quem tem são as pessoas ligadas ao Vaticano, ou seja, os bispos, arcebispos, pessoas que sabem fazer. Você acredita, tipo, você credibiliza o Vaticano nesse sentido? Você acredita que eles têm realmente essa premissa? Veio deles. Se o demônio é deles, criado por eles, eles é que sabem como tirar. Entendi. E entra o Gabriele Amorfi nessa questão, e segura essa pergunta que eu vou te explicar isso. Na hora, a Lorraine tenta lá, todo mundo tenta, mas ela desiste. Ao invés dela mandar para um psiquiatra, ela abre mão do negócio. O cara pegou uma calibre 12, atirou na mulher e depois se matou. Pergunta se os Estados Unidos condenou a Lorraine por ter feito uma negligência de ter encaminhado isso para um médico responsável e feito uma internação psiquiatra, um diagnóstico sobre o indivíduo. Não fez. Ela é responsável por isso. Porque se você vai na casa de uma pessoa e você constata que existe um desequilíbrio emocional e mental, você não bota a mão na pessoa. Você chama um psiquiatra. Você leva para uma internação, para depois verificar se é algo espiritual. Então eu comecei a ver a Lorraine Warren sobre uma ótica de uma sensitiva que tinha sua crendice popular, mas que arrastou uma história bem complicada de ser respondida. Porque você envolve pessoas e entra no fanatismo. Esse fanatismo é que as pessoas têm que começar a questionar. Por que que você é fã daquilo? O que te leva a ser fã daquilo? Você sabe dos erros da pessoa? Você está ciente dessas atitudes? Beleza. Caso contrário, presta atenção na qual pessoa que você está se apoiando. Você está colocando a sua